Fernando, outro assunto aqui dentro da nossa pauta, esse momento, eu digo ruim que a gente está vivendo para as mulheres no Brasil, são um episódio atrás do outro. A atriz Clara Castanho foi vítima de um estupro. Essa menina tem na faixa dos 20 anos, é uma menina conhecida pelas pessoas, pelo seu trabalho artístico, ela é uma atriz, e ela fez aquilo assim que é legal, que é do ponto de vista espiritual, é correto. Ela teve a criança e ela doou essa criança e ela foi exposta de maneira mais agressiva, de maneira mais vil. Como é que você olha assim essa situação? A gente teve duas situações nesses últimos dias bem impactantes em relação ao aborto, né? Esse, o da Clara Castanho, e de uma menina de Santa Catarina, De 11 anos, de né? 11 anos, que acabou sendo exposta, né? Mas não até agora não expôs o nome, mas expôs, né, a situação dela. No caso da atriz, ela foi exposta publicamente, e isso que é terrível. A primeira coisa que a gente precisa ter na cabeça é o seguinte: o Brasil, não é que o aborto no Brasil é permitido, ele é regulamentado, é proibido, perdão, ele é regulamentado. Ele é regulamentado para 3 situações específicas: caso de estupro, caso de perigo real à vida da mãe e em caso de feto anencefalo. Essa terceira posição do feto anencefalo, ela é uma decisão do STF. Ela não é originalmente do Código Penal, mas é de uma decisão do STF. O feto anencefalo é a criança que nasce sem o cérebro, a maioria costuma... com uma condição que não lhe permite ter sobrevida fora do útero. A maioria falece em seguida, né? Ou dentro da barriga da mãe ou logo em seguida ao nascimento. Sim. Né? Ele não tem condição de sobreviver fora da barriga. Sim. E ela causa prejuízo à saúde da mãe, né? Não só à saúde física, mas à saúde mental. Isso é evidente. Isso é antigo. Quando eu fazia faculdade, se discutia essa hipótese. Então, é uma discussão antiga. É aquela história da mãe gerar o filho durante 9 meses e o filho falecer em sequência. Quer dizer, é uma vida impossível, né? Ela São raríssimos os casos que a criança vive mais um tempo. Esse São caso que a raríssimos, criança né? vive, aí já não é nem a anencefalia. É que, às vezes, você tem uma deformidade no cérebro que gera quase a anencefalia. Ah, tá. Que seria uma porção diminuta do cérebro. Então, os que sobrevivem é porque ainda têm uma atividade cerebral. O anencefalo não tem atividade cerebral nenhuma. Não tem. A criança vive do cérebro da mãe. E aí, a hora que ele sai da barriga, ele morre. Né? É essa que é regulamentada. E o exame é feito, Fernando? É feito. São feitos exames. Na verdade, para fazer o aborto no pré-natal, caso, que verifica? Tem um exame específico para perceber a anencefalia? Salvo engano, essa identificação é feita no ultrassom morfológico. Ah, tá. Que é feito, salvo engano, a partir do 3º mês de gestação. Então, se posso estar falando uma besteira aqui. Mas a gente faz a ressalva, né? Seria... Tem que fazer a ressalva porque eu não sou médico, né? Não, com certeza, mas tem os exames tradicionais e eu imagino, devido à gravidade disso, já deve ter regulamentado algum exame que você faça. Sim. Porque, como você diz, eu tive meu filho há 25 anos, então naquela época era mais difícil de se perceber isso, mas a medicina evoluiu tanto, né? Mas no ultrassom morfológico é que se percebe esse tipo de deformidade. Até para tratar ainda Inclusive as deformidades mais comuns, né? De deformidade de membro, síndrome de Down. Sim. É feito com ultrassom morfológico. Mas olha só, e aí existe uma regulamentação, inclusive, dos órgãos de saúde de viabilizar esses abortos. Não precisa sequer de autorização judicial. O médico é autorizado a fazer o aborto, tanto no caso de estupro, no caso de anencefalo e no caso de perigo à vida da mãe. Não precisa de autorização adicional para isso. O que aconteceu lá no Rio Grande do Sul, por exemplo, antes de chegar no da atriz? Santa Catarina, né? Isso. Santa Catarina. É que quando se descobriu a gravidez, o feto já estava no estado avançado de gestação. Porque tem risco também à vida da mãe, né? Exatamente. E ela tinha 11 anos, quer dizer, não é uma mulher, é uma criança. E é o estupro de vulnerável, o estupro presumido. Não existe argumento que fale que não é estupro. 11 anos é estupro. Ponto. Não tem que se falar em consentimento, né? Exatamente. E ela procurou uma casa de saúde em Santa Catarina e a casa de saúde, pelo avançado estado gestacional, não quis fazer o aborto sem autorização judicial. Porque, em tese, o feto já tinha condição de sobrevivência fora da barriga. Foi encaminhada ao judiciário e a juíza ela deu uma decisão extremamente polêmica no sentido de não autorizar o aborto e postergar esse parto até uma idade em que o feto efetivamente teria condições reais de sobrevivência para encaminhar ele para adoção. A juíza claramente afrontou a lei, né?
na verdade, não existe... Aquele diálogo dela com a menina, dizendo assim, se a menina suportaria mais um pouquinho e tal, é algo que vai ficar na história. É um comportamento antijurídico. Parcial. É um comportamento mais moral do que jurídico, né? Então, assim, é uma opinião dela, pessoal. Ela até vi uma entrevista dela depois, ela tem as razões dela do ponto de vista pessoais, mas não é razão jurídica, né? O fato é que a decisão dela foi revogada posteriormente, a menina tá em casa, mas não se tem mais notícia se esse aborto foi ou não foi realizado, né? E nem pode ter. Mas foi divulgado que o aborto teria sido realizado depois. Eu não tenho assim, essa confirmação oficial, mas... Mas, assim, na verdade, a ideia é que nem se... a ideia do ECA é nem se divulgar. Sim, claro. Porque, para não expor, né? Porque num momento desse, na cidade dela, todo mundo já sabe. É o que eu ia te falar, assim, por mais que não se divulgue e tal, uma pressão é tão grande da informação, do fato, que as pessoas próximas ali a ela ficam sabendo. As características são tamanhas, né? A peculiaridade é tamanha que acaba sabendo, identifica quem que é. Então, esse caso dela é antijurídico. No caso da atriz Clara Castanho, também é uma situação parecida, é um estupro também. Não é estupro de vulnerável, porque o caso é recente, ao que tudo indica. E ela tem ali na faixa dos 20 anos, né? 21 anos. Então, o parto deve ter sido feito recentemente, ela também não fala. E ela optou pela idade gestacional que ela descobriu a gravidez, é o que se chama de descoberta tardia do estado de gravidez. Ela alega que não teve ganho de peso, não teve nenhuma característica de grávida, ela não esperava a gravidez, e ela optou por uma convicção pessoal de levar à frente a gravidez, mas antecipar o parto e entregar a criança para adoção. Que força dessa menina, né, Fernando? Que força, gente. Eu fiquei dessa mulher, né? Fiquei impressionada. E é algo absolutamente permitido pelo ECA. Não há proibição legal alguma, não há cometimento de crime dela. E isso é importantíssimo deixar claro para não haver uma inversão de valores. Quem cometeu o crime foi quem a estuprou. Aí se pergunta, mas ela não denunciou. Gente, essa é outra discussão. Isso é foro íntimo, é dela. Não dá para saber. A vítima é ela. Não há essa informação também, se ela denunciou, se não denunciou. Sim. Nem tem que ter. Né? É algo... É um crime que tem que ser apurado. Isso adquire uma segunda importância mediante a primeira importância, que é o fato de ela ter sido exposta. O que não pode acontecer é a criminalização do ato dela, porque não é crime. E nem o julgamento do ato dela. Eu vi uma juíza falando, Fernando, uma juíza do Rio de Janeiro, ela é bem progressista, ela dizendo assim que questionar a adoção... Uma desembargadora, eu vi. Isso é tão irregular, isso é tão errado pra gente, assim, ser suave, não falar que... Estou usando eufemismo para não falar assim, uma canalice que fizeram com ela. O que a gente tem que pôr na cabeça, gente, em relação ao aborto é, primeiro, não há alma no mundo que defenda o aborto. Sim. Ninguém quer. Ninguém acorda de manhã e fala assim, hoje eu vou fazer um aborto porque sinto prazer nisso. Não é essa a discussão. A mulher é penalizada 2 vezes, Exatamente. Né? Na verdade, o que se discute é o cumprimento da lei, quando ela já permite o aborto, né? Quando ele permite a adoção, e o julgamento, a ausência de julgamento pela prática, que não é criminosa, que é o caso da atriz, né? No caso da atriz, o absurdo maior foi a exposição a que ela foi submetida 2 vezes, tanto quanto ao estupro quanto ao ato de adotar. Porque o que aconteceu com ela foi que se divulgou tudo e se divulgou primeiro que ela tinha tido um parto, depois retiraram a divulgação e logo na sequência se divulgou a adoção sem citar o nome dela. Quer dizer, somando 2 mais 2 dá para saber que era ela. Quando ela viu que iria se descobrir não, que isso não tem nada de errado, mas quando se foi... Que ela seria exposta. Que ela seria exposta, ela optou por declarar tudo que aconteceu de forma correta. Outro ato de coragem dela. E teve uma discussão muito grande, o Fantástico no domingo fez uma análise bem interessante, inclusive de órgãos de imprensa que expuseram ela. E aí você vai... Eu nem chamo de jornalista quem faz isso, viu, Fernando? Assim, se você me permite, eu nem chamo, porque isso não é jornalismo. Isso é um absurdo, né? Isso é uma exposição desnecessária e o que se ganha com isso, com esse tipo de informação? Né? A não ser curtidas. Mas são os caça-cliques. Daqui a pouco a gente vai comentar sobre fake news, são os caça-cliques, né? As custas da honra das pessoas. As custas de prejuízo moral às pessoas, né?
tem pessoas que vão às barras da loucura com esse tipo de situação. Então tá longe de ser razoável qualquer comportamento minimamente parecido com esse. Não pode se fazer isso. Né? Isso tem que ser criminoso que se faça isso. Então não há justificativa. E tem que doer no bolso, né, Fernando? Tem que doer no bolso, tem que, se possível, ser punido criminalmente. Sim, né? sim. E ali está assumindo uma proporção, eu ainda falava com o cliente ontem, a divulgação de dados do hospital, por parte do hospital, que o hospital divulgou, por parte dos profissionais de saúde. Isso é o próprio hospital? Porque a informação é que uma enfermeira teria ameaçado ela em Mas é a divulgar aquela informação. Né? O hospital responde pelos atos do preposto. É. Então, quer dizer, o hospital está sendo agora investigado, a enfermeira, o médico que não soube acolher a paciente, porque também existe essa acusação, né, que o médico orientou ela a não realizar o aborto, o que é um absurdo, porque não cabe ao médico fazer esse tipo de consideração. Né? Então, assim, falou que ela teria... E a lei prevê, Fernando... Bebê, enfim, isso é um conceito tão pessoal que não cabe a um profissional de saúde fazer. Mas a lei prevê que o médico que se sentir impedido de realizar um aborto, ele pode abrir mão. Sim. Por questão de foro íntimo, mas aí outro médico faça. Em condição de fazer o aborto, ele faz. Isso é natural. Né? Se chegar no meu escritório uma ação que eu não me sinto confortável de fazer uma defesa... Você recusa. Eu recuso. Isso é normal. Todo profissional tem esse tipo de situação. Se chegar alguém para te dar uma entrevista aqui que você não se sinta bem em fornecer o espaço, você tem todo o direito de não dar o espaço. E tem toda hora. As pessoas querem utilizar do espaço para defender ideias que vão prejudicar a maioria. Então, assim, o que eu estou querendo mostrar é que a gente tem que analisar com bastante parcimônia cada ponto, sem julgamento. Né? Eu acho que o grande mal hoje que se faz é de julgamento, posicionamento pessoal, ou da decisão, né? Se colocar na pele do outro. A empatia, né, que tanto se fala, Sim. ela é absolutamente necessária. Então, no caso dessa atriz, né, que está sofrendo horrores, por vários fatores, inclusive pela exposição que ela foi submetida, isso é... Né? Então, e o fato dela se apresentar à sociedade de forma corajosa e de declarar o que aconteceu, isso é digno de ressaltar, porque isso vai ter um efeito positivo indireto, que é o quê? Que isso novamente não aconteça. Que isso não aconteça mais com ninguém. Não pode acontecer. Né? É importante que se cumpra a lei e que não se exponha o paciente. O Brasil, gente, é um dos campeões mundiais em muita coisa, boa e ruim. E é um dos campeões mundiais em estupro de vulnerável, o que é um absurdo. Né? Vulnerável até os 12 anos, até né? os 14. 14, isso. Eu vi ontem um dado assustador de que no Brasil existe um estupro a cada 10 minutos. Não, isso então, é inacreditável. É uma cultura inimaginável, né? Então, esse tipo de conduta de punir ou de se julgar a vítima é intolerável, né? Tá passando de hora de jogar isso à vala, né? À mercê da sociedade. Das coisas repugnantes e que toda a sociedade entenda isso, né? Totalmente. A gente, às vezes, fica... Aí, sim, é uma situação para se radicalizar, né? Ô, Fernando, a mulher não vive um bom momento, né? Eu presto atenção nisso porque essa situação do presidente da Caixa, que tem a acusação de 5 mulheres e algumas já dizem que outras vão fazer acusação contra ele também. Temos áudios dele se desrespeitando os homens e as mulheres e tal. E as pessoas podem pensar assim, mas a gente não pode politizar essa questão. Mas como que não politiza se ele estava num cargo público? Não tem como. A partir do momento que você assume um cargo público, tudo que você faz está politizado. É evidente. O cargo é político. Sim. Né? A gente não pode naturalizar esse tipo de conduta. Sim. De forma nenhuma. Então, não pode falar que isso é normal. Né? Eu faço palestra de vez em quando, inclusive para palestra interna, em company das empresas. Aquela história, mas é só uma cantada. Não existe ser só uma cantada. É intolerável, né? No ambiente de trabalho isso é intolerável, não há isso, não existe isso, especialmente numa questão em que existe um poder hierárquico superior. Então, isso deve ser extirpado. Certas condutas, né? Falava contigo aqui em off do comportamento do ex-piloto Nelson Piquet, é intolerável. Ele foi preconceituoso contra o absolutamente Lewis preconceituoso, Hamilton. E quem tiver acesso, hoje de manhã saiu mais uma dele. Então, assim...
Parece que é bobagem em cima de bobagem. E não se cansa. E as pessoas tendem a naturalizar esse tipo de conduta. Não há que se naturalizar. A partir do momento que uma fala prejudique o outro, ou que o outro se sinta ofendido, a gente não tem que falar. Concordo A plenamente. gente não tem que falar dela. Isso, e não cabe a gente analisar se a pessoa se ofendeu ou não. Se ele se ofendeu, não fala. Pronto, acabou. É simples assim. Tenta agir dessa forma, que é muito melhor. Não cabe a mim fazer esse tipo de análise.